também, para quem quiser trabalhar com a gente lá no empreendimento, fazer aí um período de gamificação, vocês aprenderem na prática aí como que funciona essa parte de lançamentos, vendas. Nós vamos deixar esse discurso para o final. Coloca aí no chat qual cidade que você está falando, de onde você é, só para a gente escrever aqui no chat. Ó, eu, por exemplo, vou escrever aqui, estou em Campinas. Não sou daqui, mas hoje moro aqui em Campinas. Vamos lá. Aqui, Natal. Vamos lá. Mossoró. Pô, Fortaleza é longe, em João Pessoa, pô, eu tenho algumas áreas de João Pessoa, hein? Em breve, vamos empreender aí. Tal, Mossoró. Sete Lagoas, Minas. Pô, longe, hein? Vamos lá, Mossoró. Paramirim, do lado de Natal, né? Campina Grande. Pô, Campina Grande. Também chegaram aí algumas oportunidades aí para mim. Vamos manter o microfone desligado, porque aí não atrapalha o discurso. Bom, o que a gente vai falar aqui? A gente vai falar do nosso empreendimento. A gente tem aí em Cibaúma, Tibau do Sul, região de Natal. É uma oportunidade para quem quiser trabalhar junto conosco, num empreendimento aí extraordinário. Se vocês não estiverem no grupo, envie aqui uma solicitação aqui, que as meninas enviarão o link. Por que é importante estar no grupo? Porque no grupo a gente envia material, tabela, material publicitário, vídeos, a gente fala sobre treinamentos, a gente vai ter esse momento com algumas pessoas, nós vamos escolher apenas 15 pessoas para estar lá com a gente, para aprender na prática, no dia a dia, como que faz lançamento. E olha que interessante, né? Lançamento é uma área que pode te dar aí milhões todos os anos nessa linha, né? Tem muitos corretores que trabalham só com imóveis tradicionais, imóveis de terceiros, imóveis prontos, não tem tanta essa pegada de lançamento, e eu posso garantir que lançamento pode colocar alguns milhões no bolso de vocês, então fique até o final, que com toda certeza você vai entender o porquê você caiu aqui, né? Ninguém cai. Essa coisa de acaso, para mim, não existe, né? Para mim existe sincronicidade, de repente é aquilo que você está procurando, você está jogando isso para o universo e caiu aqui alguma publicidade nossa, então, oportuno você está aqui. Então, fique até o final que a gente vai repassar tudo. Então, eu vou aqui trabalhar, como a nossa promessa não é só falar do produto, é dar alguns treinamentos, e hoje aqui a gente vai fazer um pequeno treinamento online, simplificado, não dá muito para a gente detalhar, mas se você captar aí metade daquilo que a gente vai falar aqui, você vai poder vender pelo menos aí 3 vezes mais essa nossa promessa. Agora, claro que depende de você fazer a sua parte. Eu sempre vejo muita gente comprando livro, fazendo treinamentos, mas chega na hora de praticar, tem uma baita dificuldade. E aí, no final, eu vou abrir aqui para, inclusive, isso. Se você tem dificuldade em executar, dificuldade em converter, dificuldade em prospectar, alguma dificuldade, coloca aqui que agora é esse momento. Então, eu vou fazer uma palestra, treinamento, eu vou falar do produto, oportunidade de você colocar dinheiro no bolso, são quase 3 milhões entre comissões e premiações, e eu vou fazer uma mentoria aqui. Então, você tem essas 3 entregas de um cara que já vendeu mais de 20 mil imóveis, já entregou mais de 10 bilhões, hoje é investidor, inclusive investe em shopping center, investe em corporação, sou sócio de vários empreendimentos, e comecei com uma imobiliária pequena de 30 metros quadrados. Então, pode parecer longe, impossível, mas aqui eu vou mostrar para vocês o caminho de que você pode também construir. Então, eu vou compartilhar a tela, desligo o microfone para a gente apresentar, e depois eu abro essa tela aqui para o final, para a gente
fazer essa devolutiva de perguntas e respostas, ok? Depois a minha equipe aí só verifica se está sendo compartilhada aqui a tela, porque como eu não vou conseguir ver, eu não sei se nós vamos conseguir compartilhar. Só me avisa. Oi, tudo certo. Então, vamos lá, vamos falar sobre o poder do método. Esse, inclusive, é um livro que eu escrevi na pandemia, sobre parte do meu método, né? São 16 anos de mercado imobiliário, 30 empreendendo, 10 anos morando na Ásia. Sou escritor de 7 livros escritos, 5 publicados, 2 best-sellers. Então, aqui, tudo que eu vou falar para vocês tem a ciência da literatura, dos estudos, das pesquisas, mas ele tem muito repertório de prática, de ação, de resultado, né? Porque tem muitos professores bons, mas que não colocaram a sua tese em prática. Então, aqui você vai ter uma mistura de literatura científica, conhecimento científico, da neurologia, da psicologia de vendas, da neurociência, do comportamento do ser humano de compra, mas aqui você vai ter também a entrega da prática, né? Então, faça isso que dá certo. Então, vamos lá, sobre o poder do método, as estratégias para você vender 3 vezes mais. Eu gosto sempre de começar com essa parametrizações. Eu morei 10 anos na Ásia e aprendi com essa lei espiritual da Índia. Eu aprendi que, às vezes, nem tudo vai fazer sentido para você agora. Então, tudo que eu for falar, se fizer sentido, você guarda numa caixinha, tá? Você vai guardar numa caixinha, tá? Que é a caixinha do lado esquerdo. E aí, se fizer sentido, você guarda na caixinha do lado direito. Mas hoje, nesse momento da minha fala, não faça julgamento, não faça filtro, não fale que é certo, que é errado, porque você ainda não entendeu todo o contexto. Então, na hora que terminar, aí amanhã, depois que você acordar, você vai ver, pô, aquilo que ele falou faz sentido, aplico. Pô, aquilo que ele falou ainda não faz muito sentido para mim, deixa para depois, tá? E por que que é importante isso? Porque uma xícara cheia de chá não cabe mais nenhum chá diferente. Então, uma xícara cheia de água não cabe mais nenhuma água diferente. Então, o primeiro ponto aqui é você esvaziar a sua xícara, seu copo de água, recebe isso, amanhã você avalia se faz sentido, se não faz sentido, tá bom? Essa é a minha ciência, a minha metodologia, o meu algoritmo. Deu certo para mim, ganho muito dinheiro, me tornei a maior autoridade do meu setor, sou uma das maiores autoridades do Brasil, de modo geral, no mercado imobiliário, construí a minha riqueza aqui, então, para mim, funcionou. E agora eu quero transferir aqui para vocês, tá bom? Então, o primeiro passo aqui é mudar o seu pensamento, que é sobre isso que nós estamos começando aqui. Porque quando você muda o seu pensamento, você muda o seu mundo. Mas agora, quando você começa a mudar as suas ações, seus comportamentos. Não adianta ouvir aqui e amanhã fazer tudo igual o que você fez hoje, igual o que você fez ontem. Não muda resultado se não mudar comportamento, se não mudar as ações. E aí tem estratégia, vou dar um exemplo. Se você é procrastinador, então pense aqui, você é procrastinador? Demora para começar algo? Demora para executar? Então você está no campo de um percentual de pessoas que procrastinam, protelam, né, adiam suas ações. Mas você também pode ser o procrastinador de terminar algo. Você é um PhD em começar, mas não termina nada. Então, tem começativa, mas não tem acabativa. Então, você também é um protelador de finalizar, é um procrastinador de finalizar. E por que que isso é ruim, Edgar? Porque quem não começa não degusta resultado, e quem não termina não degusta resultado na sua totalidade, ou até mesmo na sua parcialidade. Então, é muito importante ter começativa e ter acabativa. Então, quando você muda as suas ações, eu vou falar o seguinte: eu era executor ao extremo? Não. Eu fui aprender com a disciplina oriental, né? Morei 10 anos na Ásia, fui fazer artes marciais, comecei a ir para academia.
Porque tudo que você faz em movimento ao seu corpo, você vai criando uma nova crença corporal. Inclusive, tem um livro que chama A Biologia das Crenças, tá? Então, crença não é só psíquica, ela é fisiológica, ela é biológica. Se você é uma pessoa que fica o tempo todo na cama, o tempo todo no sofá, o tempo todo sentado, você está criando um padrão neurológico, uma sinapse neurológica, que vai fazer você cada vez executar menos. Então, ter atividade que faz com que você vá para a academia, mesmo não malhando como você deveria, mas tira a bunda da casa, da cadeira, do sofá e vai andar, vai caminhar, vai puxar ferro, vai fazer uma arte marcial, você está colocando seu corpo em movimento. Quanto mais em movimento, mais movimento contínuo. Isso é uma das leis da física, né? Quando você tem um objeto em movimento, ele continuará em movimento. Um objeto parado, ele continuará parado. É simples assim. Então, quando você começa a entender que tudo na vida já tem um porquê, você começa de forma consciente, com clareza, fazer movimentos diferentes. Então, mude o pensamento, mas mude as ações. Então, faço uma dinâmica aqui, né? O que é conhecimento, mas como a gente não está ao vivo, quem participou, eu já vou aqui meio que fazer a pergunta, dar a resposta, já fazer a dinâmica aqui. Para muitos, acho que conhecimento é o divisor de águas, para muitos, acho que conhecimento é tudo, que acho que conhecimento é riqueza, é resultado, é sabedoria, conhecimento pode ser valor, conhecimento pode ser um divisor de águas, conhecimento pode ser qualquer coisa. Cada um aí pensa na semântica do conhecimento como um significado, né? E aí, olha que interessante aqui na próxima lâmina aqui. Tem muita gente aqui que no almoço, na janta, bebe refrigerante. Tem muita gente que no almoço e na janta, depois da refeição, vai numa sobremesa e come um docinho. Tem muita gente aqui que é viciada em açúcar. Tem muita gente que não vai para academia, né? Tem muita gente que sabe que comer fritura ao extremo faz mal, que comer muita gordura ao extremo faz mal, mas continua comendo. Então, sabe que o refrigerante é um dos piores alimentos do mundo, mas toma, sabe que açúcar vicia mais do que cocaína, mais come, e que gera cada vez mais dopamina e a necessidade. Olha que interessante, se você ficar 30 dias, 60 dias, 90 dias sem comer açúcar, você não fica com vontade de comer açúcar. Mas se você comer por uma semana açúcar, vai querer no 8º dia, no 9º dia, no 10º dia, comer açúcar. Quanto mais você ingere daquilo, mais o seu corpo, a sua fisiologia, ele gera uma química de necessidade, mais você vai buscar aquilo. Então, o que eu preciso ter? Eu preciso ter a consciência, a clareza daquilo que me faz bem, me faz mal. Pô, Edgar, mas o que isso tem a ver com vender mais? O que tem a ver com ganhar dinheiro? Tudo. Porque a filosofia para algo é a mesma para outra. Tem um livro do T. Harv Eker, que é O Segredo das Mentes Milionárias. Se você ainda não leu esse livro, leia. Ali no livro ele fala, o jeito que você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas. Eu só faria um aditivo. O jeito que você faz uma coisa, você pode fazer todas as outras coisas. Isso também está na lei do hermetismo. Quem estudou hermetismo sabe que também é uma lei, que é uma lei meio que padronizada. Se eu tenho preguiça para fazer algo, logo talvez, agora estou falando preguiça não esporádica, né? Pô, sou um preguiçoso para tudo, então, se eu for empreender, eu também vou ser mais mole, se eu for vender, eu também vou ser mais mole, porque é um padrão natural. Como que eu quebro esse padrão? Com algumas situações psíquicas e fisiológicas. Ou eu mudo meu padrão mental, ou eu mudo meu padrão comportamental. Quando eu entendo que eu posso mudar os dois, eu tenho como que fala, uma quebra de padrão e uma mudança comportamental muito mais rápido. E aí eu uso isso da filosofia do efeito composto. Então, o efeito composto imagina que você está no processo de ficar nesse exemplo, nessa analogia, comparação,
Eu estou aqui fazendo metáforas comparativas. Mas imagina só que você quer esteticamente ficar com o corpo bem e na sua saúde você quer ficar com o corpo bem. A minha pergunta é, será que só mudar a alimentação ajuda? Já vou te dar a resposta. Ajuda, mas pode demorar. O que você poderia fazer em 1 ano, talvez você vai fazer em 5 anos. Então, a alimentação é fundamental, só que ela é parte de um processo que quando você aplica e adota e incorpora todos os processos, você vai conseguir ter um resultado muito mais pleno e mais rápido, muito mais profundo e mais rápido. Então, se eu entendo dessa tese do efeito composto, eu vou comer bem, e aí, de repente, eu vou passar no nutricionista, então já vou ter um profissional me ajudando. De repente, eu vou passar no nutrólogo, eu vou ter 2 profissionais me ajudando. Nutricionista e nutrólogo são caminhos diferentes, que se complementam, e eu vou comer bem. Então, aqui eu já tenho 3 estratégias que vai me ajudar a ter resultado muito mais rápido. Eu vou ter uma alimentação balanceada, eu vou ter um profissional que vai analisar meus hormônios, vai analisar todos os meus exames, para ver o que está fora, se é vitamina D, se é vitamina B12, se a minha testosterona está baixa ou não, se o meu cortisol está alto, e cortisol alto acontece isso e aquilo, beleza? Então, já vou para mais uma estratégia. E se eu for para academia, eu vou para mais uma estratégia. E se eu suplementar, eu vou para mais uma estratégia. A ciência da riqueza é exatamente isso. A ciência do vender mais é exatamente isso. Então, se você é um bom prospectador, só prospectar imóveis não adianta. Se você é um bom prospectador de investidor, só prospectar investidor não adianta. Você tem que saber se relacionar, vai ter que saber vender, você vai ter que saber negociar, e o processo de vendas, ele também tem um efeito composto dentro dele. Vender é a arte de concretizar. Você estar vendedor não significa que você é um bom vendedor. Se você só oferta o produto, mas não converte nada. Então, ser um bom vendedor é estar vendendo no processo do gerúndio. Eu estou vendendo todos os dias, eu estou vendendo toda semana, eu estou vendendo todos os meses. Eu estou realizando uma venda. Se eu realizo uma venda, eu coloco o dinheiro no meu bolso. Agora, qual que é a estratégia de eu fazer meu primeiro 1 milhão? Qual que é a estratégia de eu fazer 2, 3? Qual que é a estratégia de eu virar um investidor? Qual que é a estratégia de eu conseguir minha aposentadoria mais cedo? Qual que é a estratégia de eu virar um incorporador, um loteador, um construtor? Qual que é a estratégia de eu sair de simplesmente o corretor de imóveis e virar também um empreendedor imobiliário, um empresário do setor imobiliário da construção civil? Então, tudo isso são estratégias do efeito composto. Vamos voltar agora ao conhecimento, tá? O conhecimento por si só não muda resultado, não coloca dinheiro no seu bolso. Se fosse assim, os professores universitários, os professores de MBA, seriam muito mais ricos do que um mestre de obra. Seriam muito mais ricos que um mecânico. Seria muito mais rico que um cozinheiro. Seria muito mais rico que um pedreiro, que um garçom. Eu conheço garçom que virou dono de rede de supermercado, de restaurante. Eu conheci mestre de obra que virou dono de construtora, que já construiu mais de 7 prédios e já fez mais de 1 bilhão em VGV. Então, conhecimento não muda a sua realidade se ele não estiver dentro do contexto do efeito composto. Qual que é esse contexto, Edgar? Conhecimento com aplicabilidade. Eu tenho aqui, e aí quem seguir com a gente no treinamento, na gamificação e for trabalhar no dia a dia com a gente, eu tenho um treinamento que foi desenvolvido por mim, que ele tem um algoritmo, ele é tanto é que ele chama método crescer. Então, esse meu algoritmo, ele tem o C de conhecimento, ele tem um R de resiliência, ele tem um E de execução, ele tem um S de superação e melhoria contínua, ele tem o C de conexão, network e estratégias de parceria que te alavanca,
Ele tem o E de especialização, quanto mais especialista você é, mais rápido você consegue o seu resultado, e ele tem o R de reputação, que é a autoridade. Então, esse treinamento foi desenvolvido por mim, e ele tem esse acróstico aí, que faz com que você transforme tudo isso num resultado. É uma máquina de fazer resultado. Eu estou desde 2017 dando treinamento, né? Faço mais de 100 palestras todos os anos, nos maiores eventos do Brasil sou chamado, inclusive até fora do mercado imobiliário. Então, é uma metodologia de muito resultado, tá? Então, quem for para a segunda fase, aqui é a primeira fase, eu estou apresentando, faz sentido para você? Você vai entrar em um outro grupo que vai trabalhar com a gente. E esse outro grupo, a gente vai dividir em 2 grupos, que é o grupo que você pode trabalhar aí da sua casa, tá tudo bem. Ah, você é de João Pessoa, não, pode trabalhar daí. Mas eu tenho um grupo que vai trabalhar no dia a dia comigo, vai receber meu treinamento ali, de frente comigo, vai apertar minha mão ali, vai seguir as minhas orientações. Então, o resultado é muito maior. Mas aí vai ter que passar um período de pelo menos 30 dias lá com a gente em Cibaúma, Pipa, naquele paraíso, que para mim é uma das melhores coisas que vai acontecer. Então, é opcional, você pode optar e vai trabalhar com a gente. Aí depois vai ter um link, nesse link é um grupo, e aí dentro desse grupo a gente vai fazer um chamado, nesse grupo geral, quem vai querer participar. Eu vou gravar um vídeo, eu vou gravar tudo de novo e vou colocar lá no grupo, tá? Então, vamos começar aqui o treinamento? Aprenda a desconstruir para construir. E se tem uma coisa que se cair a ficha, é o entendimento, se cair a ficha vai mudar a sua vida, e de repente da geração dos seus próximos descendentes. E por que que isso é importante? Porque se você fica fazendo uma coisa aqui, muda de emprego e muda de lugar, você não está construindo nada. A estrada da construção, ela é muito mais desafiadora, mas para mim ela é muito mais estratégica e muito mais inteligente. Eu queria construir a maior empresa de recuperação de empreendimentos não performados, estressados, e eu sou o número 1 do Brasil. Ninguém recuperou mais empreendimento estressado, ninguém conseguiu vender mais do que ninguém conseguia vender. Então, já peguei empreendimento que vendia uma unidade a cada 3 meses, passei a vender 120 por mês. Já peguei empreendimento que estava 25 anos sem vender. Levaria mais 8 anos para zerar, se qualquer estratégia tradicional. Zeramos em menos de 1 ano esse empreendimento. Queimado, ninguém queria comprar, corretor não queria vender. Então, assim, a gente tem uma metodologia que vende produto difícil de vender. Imagina o produto fácil, que é esse empreendimento em Cibaúma. Quem conhece aquela região Cibaúma, Tibau do Sul, ali, Pipa, encanta. É um empreendimento, é uma região para você se mudar, onde todo mundo decide passar férias, feriado, final de semana. O comprador pode ter a sua residência, a sua primeira moradia, a sua segunda moradia, pode investir para imóveis de renda, e por aí vai. Então, essa frase aqui de Warren Buffett, que é um dos maiores bilionários, um dos caras mais ricos do planeta, que doou 37 bilhões para o Instituto Gates, ele fala, é melhor estar aproximadamente do que precisamente errado. O que significa essa frase? Desconstrua aquilo que você entende de ganhar dinheiro no mercado imobiliário. Eu vou mostrar um novo caminho para vocês, que é o caminho do lançamento, o caminho da intermediação diária, receber em VGV. Quem aqui já recebeu VGV? Quem aqui já recebeu mais de 1 milhão em uma transação? Se você ainda não, está longe de você descobrir o mercado imobiliário dos grandes negócios. Posso falar? Hoje, nem 2% de quem está no mercado imobiliário conhece com profundidade.
3% conhece, mas fez um negócio na vida. 2% conhece com profundidade e já faturou mais de 3, 4 milhões. E 1% já fez mais de 20, 30, 40, 50 milhões nesses. Então, é um caminho que não é impossível, é um caminho que agora você vai ter essa oportunidade de descobrir aqui comigo. Quem já me acompanha já sabe, né, dos números. Hoje eu sou sócio de jogador de futebol, de cantor, faço negócio com cantor, faço negócio aí com lutador, estou no meio de grandes celebridades que se tornaram amigos. Então, é uma mudança enorme de faturamento, de meio, de círculo de amizades, né? E aí eu falo que você, nessa jornada de construir, você só tem que aprender a suportar a dor, a atravessar deserto, a respirar debaixo d'água, a trabalhar a médio e longo prazo sem você pensar no dinheiro a curto prazo. Pô, Edgar, mas eu preciso pagar a conta do mês. Precisa. Por isso que aqui tem 2 estratégias. Qual que é a estratégia número 1? Entra, trabalha com imóveis de lançamento. Faz dinheiro, faz 20 mil, 30 mil, 40 mil por mês. Coloca esse dinheiro, paga as suas despesas do mês e guarda o dinheiro para você ter planejamento para segurar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Foi o que eu fiz lá atrás. Aqui eu não estou ensinando nada do que eu não fiz. Tudo isso eu fiz. Eu, na época, meu custo de vida, cara, comecei com 3 mil, depois 5, 10, 20, 30. Chegou no momento que eu falei, não quero mais ficar colocando plaquinha de vendas. Não quero ficar vendendo um imóvel aqui e outro ali. Se eu vou vender um esse mês e daqui 3, 4 meses vender outro. Eu não queria mais isso para minha vida. Então, eu aprendi a pensar em escala, eu aprendi a pensar em como eu poderia crescer de forma exponencial. Só que aí eu entrei nesse negócio e entendi que levava 2 anos para eu colocar 1 milhão, 1,5 milhão no bolso. Falei, pô, mas quanto que eu vou pagar a minha conta? Mês que vem tem mais 30 pau para pagar. No mês seguinte tem mais 30 pau, e assim sucessivamente. Aí eu fiz uma conta de padeiro, 30 vezes 12, 360. Tá. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou focar não no 1 milhão, não vou focar nos 2 milhões, eu vou focar em 360 mil. E aí eu comecei a ver o que dava mais dinheiro grande e dinheiro rápido. E aí eu fiz uma venda que deu 80 mil de comissão para mim. Aí depois eu fiz mais uma venda que deu 100 e poucos mil, daqui a pouco, 3 meses eu tinha conseguido 360 mil. Aí eu falei, pô, eu já tenho dinheiro para 1 ano. Então eu tinha dinheiro para os meus próximos 12 meses. Eu falei, não, mas hoje uma aprovação de um projeto pode demorar até 2 anos. Preciso fazer mais 360 mil. E aí, só que não demorou mais 3 meses, porque eu aprendi o caminho. Quando você aprende o caminho, eu falo que o mais difícil é você fazer o primeiro milhão. Depois que você faz o primeiro milhão, o segundo é muito mais rápido, porque você já aprendeu a fazer o primeiro milhão, né? E aí, eu fui lá e fiz os 360 em menos de 1 mês e meio. Tipo, fiz lá em 40 dias, porque eu já sabia o caminho, já tinha os caras que compravam para investir, já tinha os imóveis que tinha vocação para esses investidores, inclusive um desses investidores se tornou meu sócio por 9 anos. E aí foi oferecer um negócio para ele, e aí aquele negócio me deu a comissão, inclusive muito mais do que 360 mil. Na época me deu 500 e poucos mil. E aí eu falei, pô, eu tenho dinheiro para 2 anos. E aí eu falei, agora eu vou entrar no outro jogo. Eu vou entrar no jogo de fazer meu primeiro milhão em comissão. E aí entrei nesse jogo de fazer meu primeiro milhão em comissão. E aí eu fiz uma transação que me deu um apartamento. Na verdade, essa transação me deu 3 apartamentos. Nos deu, né? Porque tinha 3 corretores, eu e mais 2 envolvidos. Cada um ficou com um apartamento. E aí depois eu fiz uma outra transação que me deu 1,5 milhão de comissão só da minha parte. Era uma área grande, que era para um centro logístico, e estava dando 4,5 milhões de comissão. Também estava envolvido 3, porque era a ponta da prospecção da área, a ponta
do investidor, do incorporador, que ia fazer o negócio, e a ponta da intermediação, que encontrou essas 3 pontas. Eu não sei o quanto vocês já fizeram esse tipo de negociação, aí a gente dividiu em 33% para cada um. E aí, quando eu tive essa primeira degustação, eu nunca mais pensei em vender uma casa por vez. Eu nunca mais pensei em fazer coisa pequena, e de lá para cá são 16 anos, 90 empreendimentos, são mais de 22 mil unidades vendidas, são mais de 10 bilhões vendidos. Hoje eu estou operando 23 empreendimentos, 2,7 bilhões em VGV. Sou sócio de shopping center, sou sócio de incorporação de Minha Casa Minha Vida, sou sócio de verticais, sou sócio de loteamento, sou sócio de condomínio. Então, galera, dá para fazer. Não importa se você está devendo, não importa se você está vendendo uma casinha a cada 3 meses, dá para fazer. Só tem que mudar essa chave da mentalidade. E precisa mudar a chave do comportamento. Só que, quando você entrar, talvez você não acerte na primeira. Talvez você não faça 360 em 3 meses. Talvez em 5 meses você não faça 1 milhão ou 800 mil. Para alguns pode ser que leve um mês, para outros pode ser que leve um ano. Então você só tem que aprender a atravessar esse deserto. Existe uma psicóloga que chama Beatriz, que ela fala o seguinte, perdão, a Beatriz fala outra coisa. Tem uma psicóloga que ela chama Ana Lúcia Helena, se eu não me engano. Ela é da Acrópolis. Ela fala muito de filosofia, né? E ela falou uma coisa, que tudo que é para um efeito contrário positivo, você tem uma força reversa para você não conquistar. Vou dar um exemplo. Ficar mais inteligente é melhor do que ficar mais burro. Só que ficar mais burro é mais fácil do que ficar mais inteligente. Ganhar dinheiro é melhor, mas é mais difícil do que perder dinheiro. Então, perder dinheiro é mais fácil. Tanto é que existe exemplo de quem ganha na loteria e depois fica muito mais pobre. Porque gastar é muito mais fácil do que conquistar, né? Ficar mais magro e mais musculoso é mais difícil do que ficar mais gordo, obeso e ficar mais doente. Então, ficar com saúde é mais difícil. Então, tudo que é para melhor, existe uma força reversa que luta para que você não chegue nesse lugar. Só que quando você aprende a superar esse deserto, esse lado difícil, as situações difíceis do lado difícil, aí você rompe uma barreira. E quando você rompe uma barreira, aí ninguém segura você. Por que que a maioria não chega lá? É porque não foi treinada para superar esse momento. Eu sou amigo do Minotauro, campeão do UFC. Se você percebeu, o Minotauro, a melhor resiliência dele não é bater. A melhor capacidade dele não é bater, é apanhar. Então, qual que é a maior competência do Minotauro? Resiliência. Ele suporta a dor, ele suporta apanhar. Aí o cara tá 3 rounds lá, aí ele cansou, ele vai lá dar um mata-leão, e por isso que foi o maior campeão dos pesos pesados da história. Ele foi campeão do Pride do UFC. Hoje ele é embaixador do UFC. Então, galera, entenda esses pontos que tudo vai mudar. Só direção não vai mudar a regra, lembra do efeito composto, mas só a transpiração também não. Então, tem direção, tem uma Neximob, tem um Edgar Ueda orientando, você tem um grande mentor e trabalha exaustivamente para chegar lá, esse é um dos algoritmos perfeitos. Direção com transpiração, conhecimento com ação. Faça mais do que os outros. E aí vem algumas técnicas aqui, porque também eu vou trabalhando aqui. Skill, hard skill. O que é um hard skill? Mentalidade e comportamento. O que é hard skill? Ele é competência, ele é técnica. Então, um engenheiro, ele precisa do hard skill, estudar engenharia. Mas ele só vai ser rico se ele tiver o soft skill, se ele tiver a mentalidade e o comportamento de um empreendedor, de um rico, de um cara visionário.
Então, você, corretor de imóveis, você, dono de imobiliária, você, gestor de equipe, você, aspirante a entrar no mercado imobiliário, se você não entender desses dois itens, que também faz o efeito composto, também pode ser que não dê certo. Então, vamos falar um pouquinho de técnica, tá? Que é a neurociência. Vender é confiança, e tem técnica para você gerar confiança. Vou dar um exemplo. Pegue na mão da pessoa, mas pegue no antebraço ou no ombro, que é o segundo toque. O segundo toque faz com que, de forma psíquica, ele entenda, gera mais a proximidade, familiaridade, né? Mais confiança. E aí tem outros, né? Por exemplo, sorriso, chamar a pessoa pelo nome, fazer um elogio sincero, estimular a pessoa a falar dela, não de você. Vendedor bom fala pouco. Vendedor bom faz pergunta estratégica e responde de forma cirúrgica. O prolixo não vende, né? Repita a última frase antes de iniciar sua fala. Isso chama confirmação de pensamento. Isso vai trazer muita familiaridade, a pessoa, você vai cativar ela. Concorde com algo ou diga que ele está certo. Isso chama reforço de vínculo. Claro que se ele falar que está caro, você não vai falar que está caro, né? Aí chama inteligência, né? Aí é uma objeção que você vai superar essa objeção com uma argumentação, que é lá no meu treinamento na gamificação, eu tenho um mapa de quebra de objeção. Vou te dar um mapa, vou te dar um playbook. Você vai aprender o roteiro da venda, você vai aprender o roteiro da negociação, como quebrar a objeção, como fazer o cara decidir mais rápido. Isso chama latência. Por que o cara tem muita gente que demora 6 meses, 1 ano, 4 meses para decidir a compra? Porque você não está usando as estratégias para diminuir essa latência. Tem técnica, tem ciência, tem metodologia, tá? Isso aqui é o Big Data, eu falo, tem horários. Isso aqui é neurociência puro, tá? Das 7 às 8 é pico de cortisol. O que é o cortisol? É o hormônio do alerta, do estresse, né? Do medo, né? Da tensão. Então, você, cara, você vai tentar vender? Ah, Edgar, mas eu fiz uma venda às 8 da manhã. Não, você já tinha feito a venda um mês atrás. Ele só concretizou ali naquele horário. Agora, você vai começar um processo das vendas aí nesse horário, pico de cortisol. Cortisol, o cara não vai te dar ouvido, né? Não vai te dar atenção. Então, qual que é o melhor horário? Das 10 às 16 para vender. Qual que é o melhor horário para prospectar? Das 16 às 18. De manhã, olha aqui que interessante, isso aqui é dados, tá? Hoje, um ser humano, ele usa a sua mente mais de 35 mil vezes para tomar uma decisão em apenas um dia. Então, à noite, ele também está exausto. Ele não quer comprar um terreno, comprar uma casa, um apartamento exausto. Ele vai entender que ele não está fazendo uma boa escolha, tá? Então, qual que é o melhor horário para tomar decisão importante? De manhã, mas não às 7 às 8. Você pode falar às 9, às 11, né? Porque à noite ele vai ter usado bastante a sua mente. Já falei do efeito composto. Aqui são 3 pilares que está no livro Manual do FBI: exposição, frequência e intensidade. Quem não é visto não é lembrado, quem é visto uma vez é esquecido, e a intensidade é a maneira de como você se relaciona. Aí depois eu vou estender mais esses pilares lá no nosso treinamento, tá? No nosso treinamento lá, eu faço um mapa que é o nosso PAV. Esse programa foi criado por nós. É um programa de aceleração de vendas efetivas. Eu vou te mostrar na prática que você pode vender 3, 4, 5, 10 vezes mais. Na prática. Então, em 30 dias eu posso mudar. Mas você vendia um apartamento por vez, vai vender 3. Você vendia um terreno por mês, vai vender 3. Agora, se você aplicar isso de forma exaustiva, de 3 vira 4, de 4 vira 5, de 5 vira 6. Como que eu saí de uma venda por mês para 10? Como eu saí de 10 para 20? Tem técnica, tem estratégia. Tá? Eu estudei no Instituto Carnegie, que é daquele livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Vocês estão anotando algumas coisas-chave, vocês podem anotar. Até o final aqui eu vou passar os próximos passos, como
você pode se inscrever para participar desse nosso projeto, como você vai poder ser escolhido ou fazer inscrição para entrar nessa lista de potenciais pessoas que vão poder trabalhar lado a lado comigo nesse período, né? E por aí vai. Vamos lá. A tríade da negociação: informação, poder e tempo. Informação é o diagnóstico da situação. Ele quer investir ou ele quer comprar para morar? Vai ser a primeira moradia dele ou vai ser a segunda? Ele tem dinheiro para pagar à vista ou precisa parcelar? Ele precisa desfazer de um carro ou não? Isso chama informação, situação. Para de ser aquele corretor que alguém entra em contato com você, você manda 30 imóveis sem fazer uma pergunta. Cara, está totalmente errado, né? A musculatura de vendas está baixa. Eu vou mostrar, lá vocês vão sair musculosos em negociação, em persuasão, em concretização de vendas, em inteligência de vendas, em inteligência e estratégia de vendas. Vão aprender a vender. Eu vou falar duas coisas importantes. Se você é vendedor, sabe vender, você não fica sem dinheiro. Se está ficando sem dinheiro, a musculatura de vendas ainda é baixa. Segundo ponto, quando você aprende a estratégia da escalabilidade, você se torna milionário, multimilionário. E é o que você vai aprender lá comigo, tá? Mas aí tem um preço. Qual que é esse preço? Vai ter que ir para lá, ficar um período de 30 dias trabalhando no nosso empreendimento. Eu vou mostrar na prática, porque eu não acredito nesse negócio. Tanto é que eu nunca fiz faculdade, eu nunca acreditei nisso, né? A faculdade é muita teoria, teoria. A prática que muda a regra do jogo. Sabe que momento que a pessoa deveria fazer o estágio numa faculdade? No primeiro dia. Agora ela vai fazer o estágio quando saiu da faculdade? Pô, que merda é essa? Não faz estágio junto. Tem dúvida, leva para o professor. O professor tira a dúvida, vai para o mercado. Aplica, melhora, corrige, volta para a sala de aula. É isso que a gente vai fazer lá, na nossa gamificação. Então, entenda essa diferença. Tempo é quebra de estado, é objeção. O cliente vai falar que está caro, que não é ele que decide. Agora não é o momento de investir. Agora não é o momento de compra. Ele vai esperar outra oportunidade, que o concorrente está com alguma situação melhor. Se você não tiver competência para quebrar o estado, que é o padrão, é com argumentação, principalmente racional, você não vai vender. E aí não é nem de objeção de produto. Às vezes você vai falar, eu quero comprar, mas só daqui 3 meses, só daqui 6 meses. Existem 3 tipos de cliente. O que quer comprar e tem pressa. Sabe que quer comprar e tem pressa. Normalmente você não vendeu para ele. Você sofreu a venda. Ele ia comprar com você, comigo, com o João, com a Maria, com a sua mãe, com a minha tia, com a sua tia. Ele ia comprar, né? Se tivesse o porteiro lá, ele ia comprar. Existe o segundo tipo de cliente. Sabe que quer comprar ou que precisa comprar, mas não tem pressa. Aí você tem que ter o poder aqui. Então, você tem que diminuir a latência, com persuasão, né? Ativar aqui o lado de decisão dele, tem técnica. E o terceiro, não sabe que quer comprar, ou que precisa comprar, ou que poderia comprar, e muito menos está na sua linha e no seu radar. Não tem pressa, não aparece para você. Tem muitos investidores que investem na ação, em ações, em bolsa, em CDI, que investem em outros setores, mas que poderia investir no mercado imobiliário. Tem dinheiro, tem condição. Tem um médico que ganha bem, mas não investe. Tem um advogado que ganha bem, mas não investe. Tem um dono de uma rede de restaurante. Então, tudo isso. E o terceiro é o tempo. É o momento certo de fechamento. Aí tem um filho, tem uma sensibilidade, tem técnica, né? Existem os gatilhos que eu vou ensinar para vocês lá no dia do treinamento. Tem vários gatilhos de antecipação, de escassez, de prova social, de contraste, de história, de autoridade, de medo, né? De mostrar que é um grande investimento, o porquê da chancela, tá? Da reciprocidade e outros gatilhos da neurociência, né? Existe uma técnica muito importante, que é a técnica da escalabilidade.
Venda pedindo favores. Tem o microfone aí, o Nath, pessoa que se liga o microfone. O microfone ligado. Então, venda pedindo favores. Teve um prédio que eu vendi em Poços de Caldas, que eu vendi 37 unidades só com indicação. Tá? Então, esse é o sentimento que promove a aproximação e te dá escalabilidade. Existe uma técnica que chama teoria pós-parto, a depressão pós-parto. Às vezes, não teve aquele cliente que você atendeu e falou que ele ia comprar e pediu o contrato, mas nunca mais te atendeu? Não teve aquele cliente que pediu o contrato e depois no dia seguinte não assinou? Já teve aquele cliente que assinou, mas no dia seguinte ele pediu distrato? Isso é uma teoria de depressão pós-parto, e tem nesse movimento feminino, né, tem mulheres que ganham filhos e no dia seguinte entram em depressão, né, e isso existe no mundo das vendas também. Então, existem estratégias para você superar isso. A teoria do embalo não quebra os ciclos, nós vivemos de estações, tem estações da abundância. Você não viu aquela lei que fala lei de Murphy, que tudo está dando errado na sua vida? Sim, né? É um ciclo. Então, você tem que saber quebrar isso. Tem um outro ciclo. Você não viu falar, pô, aquele cara é Midas, tudo que ele coloca a mão vira ouro? Também é um ciclo que você pode condicionar. Não existe sorte. A sorte, ela não é... sorte é algo que você condiciona, promove, atrai. Acaso é acaso. Então, você encontrar um dinheiro na rua é o acaso. Você ganhar na loteria é acaso. Você fazer um investidor colocar dinheiro em você, ou fazer 2 investidores, ou fazer 10 investidores colocar dinheiro com você, é uma sorte estratégica de um condicionamento que você criou. Então, eu tenho vários investidores que colocam dinheiro. Então, eu tenho uma metodologia. Pô, aí o pessoal fala, pô, o Edgar é sortudo. Não, é uma metodologia. Pô, o Edgar, ele entrou no mercado imobiliário, começou a ganhar dinheiro. Aí ele virou escritor, virou best-seller. Aí ele virou palestrante, é um dos maiores do Brasil, palestra todo o Brasil. É o único 3 vezes TEDx. Pô, aí apareceu na internet e virou influenciador. Porra, é sorte? Não, é metodologia. Então, tem metodologia e tudo isso vocês vão aprender na prática. Por que eu falo isso lá no futuro? Não dá para ensinar 16 anos aqui 1 hora, né, pessoal? Aí é bom senso, né? Então, tem muita coisa que a gente vai ter que... E aí é gerúndio, vou continuar ensinando. Qual que é a próxima fase? Quem quiser, aprende. Quem não quiser, uma faculdade você paga, ali você vai ganhar para aprender. Agora, tem que estar lá com a gente nesses 30 dias de operação, tá? Existe uma estratégia de alavancagem com grupos estratégicos, parcerias estratégicas e conversão de indicação. Vocês vão sair com esse mapa também lá no dia a dia. Eu aprendi isso com o Bernardinho, um dos maiores técnicos do Brasil. Não perca o espírito de aspirante sempre. Vou repetir, não perca o espírito de aspirante sempre. Por que isso? Porque o cara que está aprendendo, ele é um aprendiz, ele escuta e executa. Tem muita gente que vai passando a idade, tem muito tempo no mercado. Eu estou há 15 anos no mercado, eu estou há 10, eu estou 5, porra, mas nunca fez 1 milhão? Nunca fez 5 milhões? Então não sabe. Vamos aprender aqui com quem está começando. Eu fui uma vez investir numa startup que já tinha um valuation de 300 milhões, em Florianópolis. Um tinha 23 anos, outro tinha 27 anos. Andava com calça caída, usava piercing, cheio de tatuagem, argola no nariz, na orelha, mas criou uma empresa de 300 milhões, de co-living. Porra, eu tenho que tirar o chapéu pro menino. Sabe mais do que muita gente de 60 anos, de 50 anos, de 30 anos no mercado imobiliário. Então, a gente tem que desconstruir para construir. A gente tem que esvaziar o nosso copo. E a gente tem que sempre ser o aprendiz. Aí você vai se apresentar e fazer o seu melhor, simples assim. Tem uma técnica que a gente vai ensinar lá. Tem ação de compra quando tem desejo, só tem desejo quando tem interesse, só tem interesse quando tem atenção. Atenção gera interesse, interesse gera desejo, e desejo gera ação. Tá?
Tem muita gente se perguntando, pô, Edgar, mas eu não consigo sair 30 dias, só todo mundo tem que fazer um sacrifício na vida, né? Então, eu com 19 anos fui para o Japão, não tinha dinheiro nem para o passaporte, consegui e fui, né? Fui morar sozinho sem saber falar. Faria tudo de novo? Exatamente tudo de novo. Me arrependo do que eu fiz? Zero. Foi a maior experiência da minha vida. E eu ensinei meu filho a fazer isso. Com 16 anos, falei, agora você vai sair daqui, você vai tirar o curso do Cresce e vai trabalhar de corretor. Ele morava em São Paulo com a mãe dele, sempre estudou em colégio particular, sempre teve tudo. Foi dormir no colchão, foi para o sul de Minas, e no mês seguinte já tinha batido como campeão de vendas. Nos próximos meses tirava 30 mil reais todos os meses de vendas, de comissão. Sabe por quê? Porque ele seguiu o roteiro. E quando segue o roteiro, a probabilidade de dar certo é muito maior de quem não segue o roteiro de sucesso. Vai ter uma técnica de vendas de imóveis, que para mim é a melhor técnica, que é o SPIN, e eu acrescentei o OFF, de spin-off, situação, problema, implicação e necessidade. Você vai para o objetivo e vai para o fechamento. É a melhor técnica para você vender qualquer coisa. Você vai vender um imóvel de 100 mil, um imóvel de 10 milhões usando essa técnica. Mas aí a gente vai aprofundar no dia a dia. Objeções, tem um mapa de argumentações, está caro, do seu que decide, deixa eu pensar, concorrente, e por aí vai, né? E aí uma pergunta para você se provocar, e sair de hoje provocado. Se você vencer, quem vence na sua vida? Porque tem muita gente que já perdeu até a vontade de vencer. Não tem nem mais tesão de vencer. Não tem mais nem, sei lá, o desejo de vencer, de prosperar, de fazer dinheiro. Mas é uma pergunta, se não é por você, pode ser por quem? Filho, pai, mãe, irmão, familiares, né? Você deve ter alguém aí que você ama muito, né? De repente você quer mudar uma comunidade, eu, por exemplo, agora eu quero, depois dos meus 50, viver um legado, um grande legado, que é contribuir com a causa PET. E estou me planejando financeiramente, psicologicamente, estou me planejando com o meu tempo. Então, eu mudei a realidade da minha família, com a casa, com o carro, com viagens, com moradia, com comida, né, com estudo, né? Então, gerei outra perspectiva na minha família, né? Então, quem vence quando você vence? Quem ganha quando você ganha? Quem prospera quando você prospera? Porque assim, ou eu posso ser egoísta e que está tudo bem, porque primeiro você tem que pensar em você. Se cair o avião, primeiro o oxigênio você coloca na sua boca, no seu nariz, você primeiro precisa respirar, mas depois você pode ajudar outras pessoas também, né? Então, porque senão eu saio daqui fazendo a mesma coisa, querendo ganhar minha cidadã para sobreviver, não estou passando fome, estou com a minha casa aqui, aquela vidinha medíocre, mas estou vivendo a vida, não viajo o mundo, não conheço o mundo, não viajo a outros lugares, né? Não troca de carro, não come a melhor comida, vai para o restaurante sempre escolhendo pelo lado direito do cardápio, porque é o preço que decide o que você vai comer. Então, a gente tem que mudar esse padrão. Mais uma vez, pessoal, eu sou grato por tudo aquilo que eu tenho, mas eu posso ter mais, eu posso melhorar, né? Então, aqui tem, quem não está no grupo, mas, meninas, coloca o link ali para entrar no nosso grupo, tá? Eu vou fazer um chamado para vocês, para quem quer participar aqui comigo. Nós estamos desenvolvendo um time lá para a gente treinar esse time e virar os espartanos das vendas. Vão vender 3, 4, 5, 10 vezes mais do que vendeu, tá? E aí, o empreendimento é esse, né? Fica até o final, que tem outras informações aí, né? O Sunset Live, que é o condomínio clube, que fica em Cibaúma. Mas ele está a 700 metros da praia e ele está a 9 minutos de Pipa, né? Cibau, para mim, tem a falésia mais bonita ali que eu conheci, pode ser que tenha outras, mas eu desconheço. Mas Tibau do Sul, falésia, descanso, tranquilidade, paz, né? Depois a gente vai reencaminhar, depois desse treinamento, meninas, reencaminhe os vídeos lá, o vídeo comercial, o vídeo manifesto, o vídeo institucional, depois que terminar, que assista,
para que você se encante. Ou assiste amanhã no primeiro horário. Tá? Pipa, para mim, foi eleito o terceiro melhor lugar para passear da América do Sul. Para mim, Pipa é incrível, energia, gastronomia, diversão, público. Lá você encontra o mundo em Pipa. Lá você vai ver a pessoa falando em holandês, em francês, em espanhol, em inglês, em chinês. Então, Pipa. E Tibau do Sul, para mim, tem o melhor pôr do sol que eu já vi também. Então, assim, aluguei uma lancha lá, fui ver os golfinhos, vi o sol se pôr. Então, pessoal, ganhar dinheiro é bom. Você vai lá, você aluga um jet ski, aluga uma lancha, pega a melhor pousada, e é isso, precisa curtir a vida, né? Então, até para você aqui, né? A gente fez um meet lá que teve corretores já fazendo proposta para comprar. Eu comecei assim, né? Comprando para fazer um deságio. Eu comprava, pagava as parcelinhas e depois vendia. E eu tenho terrenos espalhados pelo Brasil hoje, né? Inclusive, em Cibaúma eu tenho. Então, hoje, para mim, eu não abro mão de pensar no meu futuro enquanto patrimônio, riqueza e garantia para o meu futuro, para mim, para os meus filhos, e também curtir a vida e viver o melhor da vida. A pandemia nos trouxe isso, né? Aproveitar a vida, né? Então, aqui, ó, a gente tem a portaria, olha, um empreendimento, são 179 lotes a partir de 400 metros quadrados. Aí a gente tem aqui, o cliente pode pagar aí até 150 vezes, com uma pequena entrada, mensais e anuais, até 36 vezes sem juros, é muito oportuno para investidores. Nós estamos a 9 minutos de Pipa, 700 metros da praia ali das falécias, ali em Cibaúma, georreferenciamento, localização incrível. É perto também aí para quem vai de João Pessoa, de Recife, de Natal e de outras regiões. E aí ele é um empreendimento fechado, então ele tem segurança 24 horas, guarita, portaria, câmeras. Ele tem aí uma área gourmet com churrasqueira, com forno de pizza, ele tem uma piscina adulto infantil, tem uma quadra poliesportiva, uma quadra de tênis, ele tem academia, playground, pet place. Em 2026, foi um divisor de água. Vende mais coleira do que mamadeira. Tem mais animais dentro dos lares do que crianças, tá? Então, a gente tem um pet place lá, tem salão de jogos, tem salão de festas, tem mini mercado, tem portaria e por aí vai. Olha isso aqui que incrível. Lindo, lindo. Quem não quer estar ali, final de semana, passar o final de semana naquela região. Então, imagina só, vou fazer uma pergunta para vocês, né? Vocês, corretores, têm condição de adquirir uma segunda moradia ali? Porque vocês merecem. Se não tem condição, corre agora a vender para ganhar dinheiro, para pensar numa aquisição. Eles precisam fazer aquisição. Né? Eu morei 5 anos em Balneário Camboriú, conheço mais de 30 países, hoje eu tenho unidade de São Joaquim, que é o lugar que mais neva no Brasil, faz mais frio, tem negócio de Bento Gonçalves, que é capital, tem negócio que eu falo para eu usufruir, não é nem fora os negócios, né? Fora os negócios. Então, eu tenho terrenos em Xangri-Lá, que é a capital dos condomínios no Brasil. Então, assim, eu tenho negócio, eu tenho em Trancoso, eu tenho ali na Bahia, eu tenho várias partes espalhadas pelo Brasil. Então, e comecei como corretor de imóveis, 30 metros quadrados. Então, a gente tem que pensar nisso também, né? Usufruir. Olha que lugar, que paraíso isso aqui. Né? Estou mostrando aqui. Depois vocês vão receber todos esses materiais, né? Fique tranquilo. Então, as empresas aqui, a Neximob é um empreendimento com assinatura da Neximob, Sunset Empreendimentos, e aqui vamos falar de premiações. São quase 3 milhões em comissões e premiações. Dá para você fazer o seu ano, dá para fazer 2 anos aqui, tá? Troféu, campeão de vendas, primeiro, segundo e terceiro lugar na categoria imobiliária e corretores. Por que isso é importante? Autoridade. Começa a mostrar que você é campeão de vendas, o quanto que você vai atrair de negócio, né? Vendeu, ganhou. Então, além da comissão, você ganha mais R$1.000 no ato.
Então, comissão e mais R$ 1.000 no ato. Os 5 primeiros que vender vão ganhar todo o meu kit completo, o poder do método só encontra nas minhas imersões, vão ganhar o kit completo e mais uma mentoria. Então, os 5 primeiros. Então, você já vendeu um, já entrou. Vendeu o segundo, né? Então, quem vender 35 primeiros vai ganhar uma viagem para Cancún. Por isso que a gente está fazendo aqui o projeto dos 30 dias. Mais 15 mil. Com acompanhante. Cara, vai para Cancún, que é incrível, já foi. Quem vender 25 primeiras unidades vai ganhar uma viagem para Fernando de Noronha, mais 10 mil. Quem vender 15 primeiras unidades vai ganhar uma viagem para Gramado e Bento, mais 7 mil, com acompanhante. Quem vender os 10 primeiros lotes acumulados vai ganhar um iPhone 17 Pro Max e mais um Apple Air. Pô, esse Apple aí tem tradutor. Você vai para a China, fala em português e traduz para chinês. Escute chinês e ele te traduz em português. Pô, é incrível. E a acústica dele, né? E aí tem um vídeo aqui que eu vou mostrar aqui para vocês e a gente abre para perguntas. Pessoal, tá falando que tá ruim o vídeo. Eu vou mandar o vídeo lá no grupo e aí vocês assistem, né? E vou mandar essa lâmina aqui também, né? Como que vocês podem começar, independente se vai trabalhar com a gente em comunicação ou não, tá? Já começa oferecendo, né? Lançamento é assim, o cara dá uma pequena entrada, parcela a partir de R$ 1.900. Vocês vão vender que nem água isso daí. Vender que nem água, vai ter um terreno lá, no condomínio fechado, com área lazer completa, Cibaúma, Pipa, Tibau, por parcelas a partir de 1.900, vocês vão tirar pedido, mas tem que ofertar. Então, estimule toda a sua base de contato, divulgue nas redes sociais, vão ter um link que tem material, desenvolva parcerias estratégicas, parceria com advogado, parceria com vendedora de cosmético, com manicure, com barbeiro. Desenvolva essas parcerias, faça alavancagem através de grupos, vai comunicando entre grupo de WhatsApp, grupo de Facebook, grupo na comunidade, faça impulsionamento, a gente tem aqui uma estratégia que é impulsionamento em dobro, você coloca R$ 100 de tráfego no nosso empreendimento, a gente coloca mais 100, você colocou 200, você coloca mais 200, depois vocês podem chamar a Carol que ela te explica, tá? Tá aí no grupo também. Ações de guerrilha, vai lá final de semana, passa um final de semana na região, pega panfleto com a gente, faz panfletagem, final de semana lota de turista, nosso público está ali, PDV, PAP, faz oferta ativa, começa a ligar, mandar mensagem, né, faz acompanhamento, aumente a amostragem, seja resiliente, foque, tudo que você foca expande, aprenda sobre o produto, sobre a região, então tenha propriedade, seja especialista, tem uma meta, fala, eu vou vender, eu vou bater essa meta, eu vou ir para Cancún. Cara, dá mais de R$ 700 mil de comissão se você bater essa meta. Né? Então, galera, isso daí é o nosso empreendimento, né? Eu sei que muita gente, segunda-feira, acaba ficando aí cansado, mas é importante a gente falar aí do nosso empreendimento, porque a partir da semana que vem a gente começa na prática a entrar aí nesse processo de divulgação e tal. Então os materiais estão tudo chegando essa semana, né? O nosso plantão está ficando pronto essa semana, está numa galeria bem na rua principal ali de Pipa, então pegue esse final de semana, vá visitar o empreendimento, já visite o nosso plantão. A gente vai, a partir de amanhã, vai colocar um outro grupo de WhatsApp para quem quer participar dessa gamificação, ficar 30 dias lá aprendendo e trabalhando e fazendo dinheiro com a gente, mas tem que ser em loco, tá? Para fazer parte. Agora, quer vender, independente onde você esteja, tá aí só tá lá no grupo, pega o material, faz o cadastro ali,
a Carol, que cuida dessa parte, vai mandar uma ficha, você faz o cadastro, e aí a gente vai para o trabalho. Então, para trabalhar precisa ir lá? Não, você pode trabalhar daí onde você está e ofertar. Precisa de um apoio para alguém atender lá? Aqui está a Joyce, que está na frente, e ela pode te ajudar ali, pode inclusive atender, etc., colocar um corretor lá para fazer esse atendimento. Aí você quer ficar 30 dias lá para aprender na prática e receber mais treinamento, etc, etc. Aí pede ali para a Joyce ou para a Carol, a gente vai montar um grupo específico, que é o grupo de quem vai ficar lá, e porque aí a gente precisa ajustar a ida, ajustar um monte de outras coisas aí, tá bom? Então vamos lá, perguntas, a gente tem 10 minutos para finalizar aqui. Levanta a mãozinha e pergunta. Senão a gente também pode encerrar aí e vocês também podem questionar. Pô, a gente teve bastante pessoas com online, né? Online sempre tem menos. Temos aí mais de 55 pessoas, depois saíram aí, estamos com 49 agora, mas parabéns aí para vocês, né? Quer ver? Tem pergunta no chat, Edgar. Tá, vamos lá, vai perguntando para mim que eu vou respondendo aqui. Sim, uma cliente questionou se o empreendimento vai aceitar Airbnb. Sim, o nosso condomínio pode aceitar, tá? Qual é a comissão do corretor? Só uma questão no Airbnb. Agora a gente está vendendo o terreno. Então a pessoa vai ter que construir a casa para depois alugar no Airbnb, né? Mas ele já está pronto para construir. Comprou o terreno agora, ele já pode aprovar o projeto na prefeitura e já começar a construção. Qual que é a segunda pergunta? Perdão? Sobre a comissão, quanto que vai ser a comissão do corretor, percentual, acredito. Tá, 5% é a comissão. Tem RI já? Sim, né? Tem RI e matrículas individualizadas. Uhum. Gente, ó, eles estão perguntando o valor do lote, se já tem toda a estrutura de condomínio, se vai estar com toda a estrutura de condomínio pronta, e acho que essas são as informações que a gente vai mandar nos grupos, né? Tem a tabela, que já está no link a gente tem material publicitário, tem tabela, tem 3D, tem tudo. O empreendimento, ele está ali com os 90% pronto, então falta finalizar a parte de finalização, acabamento da portaria e da área de lazer, e a última camada asfáltica ali que falta. Outra pergunta foi quando que vai ficar pronto a área de lazer, se ela vai ser entregue equipada. Equipada e 100% pronto em agosto desse ano. Tem perguntas assim, que é perguntas técnicas, que tem tudo no material, tá? Eu acho que aqui a gente pode usufruir mais dessa parte aí, porque no material tem tudo, então, eu acho que vale a pena você já ler esse material, porque tá vindo um monte de pergunta aqui, né? E aí, já pega esse material, tem lá, tem tabela, quanto que é de entrada? Tá na tabela, né? A partir da compra do lote, terá que construir em quanto tempo? Acho que isso é na prefeitura, né, que vai acabar vendo. Não. A obrigatoriedade de construção tem também no nosso manual, que tem não só a obrigatoriedade, como ele tem as regras, né, de recuo, de aproveitamento, de construção. Também vale a pena ler esse material. Se depois que você está na operação ainda tem dúvida, a gente marca um treinamento só técnico, que é treinamento técnico, né? A gente vai falar de tudo isso, mas no manual já tem tudo, tá? É a regra do comprador, dos condôminos, dos moradores, né? Lá que é recuo, quanto que pode construir, qual que é a altura que pode construir, todas essas regrinhas tem lá, tá? Já tem estimativa de valor de condomínio? Também tem ali, a gente tem no material também, mas também tem essa regra ali, tá? Mas a gente está pensando em torno ali de 280, 300 reais ali. Mas isso também quem decide sempre é depois, porque vamos lá, a gente não estabelece algumas coisas, né? Você vai ter vigilante fazendo ronda, quem vai estabelecer os próprios compradores. Uhum. E a partir dali,
Pode ser um pouco mais, um pouco menos. Ah, vai ter ali um guarda na portaria? Não, vai ser eletrônica 100%. Aí ele tem um outro custo. Então, mas sempre quem decide isso, o incorporador, o loteador, ele decide as coisas básicas. E por isso que sai com essa premissa de um aproximado, de um custo aproximado do que vai ser entregue para os moradores. Edgar, eu acho que últimas perguntas aqui que acabam se combinando. O Fernando perguntou, quem não puder passar os 30 dias, mas puder ir nos fins de semana, vai ter espaço na equipe? E a segunda pergunta, que eu acredito que é na mesma linha, para quem for ficar um mês lá, como que vai funcionar? O pessoal estava perguntando se ia ter acomodação e tudo mais. Se quiser detalhar sobre isso. Tá, é por isso que a gente vai montar um grupo, entra nesse grupo, porque aí a gente tem algumas circunstâncias, né? A gente tem a circunstância de nós podemos bancar algumas despesas, como moradia e refeição, mas a comissão ela é menor. Isso é regra de qualquer lugar. Ah, você quer ganhar a comissão cheia, aí você tem as suas despesas. Então, no grupo, a gente detalha um pouquinho melhor, tá? Então, aí, as meninas vão criar um grupo, que é um grupo de gamificação, vai mandar ali no link, e eu vou gravar, inclusive, um áudiozinho, um vídeo, não sei ainda, para mandar explicando, vocês entram, e aí dentro do grupo a gente vai discutir. Porque não adianta eu ficar discutindo aqui para quem não vai. Ah, só quer ir em final de semana? Vai lá, liga para, combina com a Joyce ou com a Carol, você vai final de semana para trabalhar. Tá normal. Esses detalhes mais técnicos aí vai ser com as meninas lá no grupo. Aí o pessoal tá perguntando como que vai ser para entrar no grupo. Então, quem não tá acompanhando no chat e não viu ainda os links que a Joyce mandou, é só ficar ligada nos grupos que vocês já estão do empreendimento, que ela vai mandar esse novo link lá e todas as informações. Então, é só prestar atenção nos grupos. Exatamente. Se você não está em algum grupo, não está em nenhum grupo, agora no link aqui, no chat, nesse nosso chat, tem esse link. Então, você entra e link. Se você já está em algum grupo que você recebeu aqui, em todos os grupos você vai receber essa comunicação. Nós temos mais de 300 corretores nos nossos grupos. Então, você vai receber, agora segue o link. Pessoal, mesmo assim, não está achando, está com dificuldade, no nosso grupo tem o telefone lá da Joyce e da Carol. Entre contato, chama no privado. Agora, no não fez nada disso, aí não dá, né? No Instagram também tem o telefone ali, que tem o suporte e tudo mais, então, para quem está aqui dentro, é bem tranquilo. E sim, Mona Lisa, ela perguntou se a live ficou gravada, tá gravada sim, depois eu disponibilizo o replay para vocês também lá no grupo. Exatamente. E é isso. Fechou, queridos? Obrigado, uma semana abençoada, uma semana incrível, parabéns, já mostra pelo menos o interesse em querer fazer mais e melhor, então isso já é um bom caminho. E agora a decisão é de vocês. Ah, Edgar, eu só vou trabalhar no empreendimento. Parabéns. Ô, Edgar, eu só vou passar final de semana lá, mas eu vou todo final de semana. Parabéns. Edgar, eu quero ficar esses 30 dias. Parabéns. Não importa o caminho, você decide aquilo que faz mais sentido para você nesse momento. Para todas elas, você já se considere abraçado e bem-vindo na nossa parte aqui. Obrigado, gratidão e tamo junto. Ok?